Shalom! Eu quero compartilhar com você nesse vídeo 3 sonhos que eu tive em relação ao arrebatamento. Esses sonhos foram de alguns anos pra cá. Gente, no momento desses sonhos eu não estava pensando em arrebatamento, em sinais dos últimos dias. Eram dias comuns e eu simplesmente sonhei com arrebatamento. Então, assim, acordei... Sabe aquele sonho? A Bíblia diz, em primeiro lugar, né? Sonho que a gente deve contar como sonho. Mas a gente sabe também que existem alguns sonhos que são revelação. A diferença, a gente consegue diferenciar o sonho de uma revelação, o meu particular com Deus. Primeira coisa, quando eu lembro muitos detalhes daquele sonho e eu não me esqueço. Então, assim, são esses sonhos que eu vou contar agora, são sonhos que já tem 1 ano, 2 anos, são de 3 anos pra cá, mas eu não me esqueço detalhes deles, eles marcaram mesmo. Então, quando eu acordei, eu já lembrei de todos os detalhes dos sonhos. Automaticamente Deus falou ao meu coração, confirmou através da palavra, e assim eu sei que é um sonho da parte de Deus, não é um sonho qualquer. Por muito tempo eu guardei esses sonhos, mas eu queria hoje compartilhar com você. Eu espero muito, muito, muito aquecer o seu coração, trazer para você um renovo, um alerta, porque de fato estamos vendo sinais e a volta de Jesus está muito próxima. Gente, no primeiro sonho, eu sonhei que eu estava na minha casa, no meu apartamento, e eu estava com a minha irmã. E aí, uma das minhas irmãs, né? Eu tenho 2 irmãs. E eu moro no 3º andar, então eu olhava pela janela e eu via um clarão muito forte. E aí eu ficava assim, eu olhava pra ela. Quando eu olhava pela janela, eu via pessoas subindo, indo em direção aos céus. E eu olhava pela janela e eu via aquilo e eu sabia que era a volta de Jesus. E eu ficava olhando para aquelas pessoas subindo. E aí quando eu virava para falar à minha irmã, eu ia dizer a ela, olha, veja o que está acontecendo, Jesus voltou. E aí quando eu virava para falar com ela, gente, eu ficava, o meu corpo inteiro, sabe? É como se automaticamente eu entrasse em câmera lenta. É como se os segundos, eles virassem assim, milésimos de segundos, como se os milésimos de segundos virassem minutos. E eu virei assim, muito lento, sabe? Aquela sensação de lentidão mesmo. E quando eu chegava a olhar para ela, eu já via ela da mesma forma, de forma lenta, como se o tempo parasse. Eu acho que essa é a melhor expressão. É como se o tempo parasse. É como se 1 segundo se transformasse assim em milésimos de segundos. E eu conseguia ver com muita clareza o que aconteceu em questão de menos de 1 segundo, sabe? É mais ou menos isso. E aí ela estava caindo ao chão, o corpo dela, físico, estava caindo ao chão, porém transformado. A mesma forma que ela ia caindo, o espírito dela ia subindo. Então é como se o corpo dela fosse caindo, mas o espírito ali cheio de luz, muita luz, transformado, completamente transformado, ia subindo, saindo dela. E ao mesmo tempo que eu via isso acontecer com ela, o meu corpo também era transformado. Gente, e eu conseguia ver, é como se o meu espírito estivesse subindo, totalmente transformado. Então esse foi o primeiro sonho com arrebatamento, foi incrível. Eu tive mesmo a sensação de que eu estava subindo, e esse momento, o que me chamou muita atenção nesse sonho, além de ver pessoas subindo, foi o tempo se parar. Sabe aqueles filmes que você assiste assim, e de repente o que está em velocidade fica assim, câmera super lenta? Isso foi assim que eu vi. Mas ao mesmo tempo eu via o mundo físico e o mundo espiritual acontecendo. E foi maravilhoso, gente. Esse foi o primeiro sonho. No segundo sonho que eu tive, eu estava na casa de uma pessoa e a gente estava conversando, a gente estava na cozinha, um dia comum, um dia normal. Sabe aquele bate-papo assim, super descontraído e um dia comum, né?
E incrível, a Bíblia fala sobre isso também, que o arrebatamento vem num dia em que ninguém pensa, um dia comum. Então eu estava lá, a gente estava lavando os pratos, e aí tinha uma janela grande assim na nossa frente, a janela, era uma janela da cozinha. E eu ouvia um barulho, um estrondo muito alto, muito estridente, vindo dos céus. E aí eu olhava e falava, o que é isso? Falava com a pessoa, né? Só que a pessoa estava conversando e ela continuava conversando. Enquanto ela conversava, eu fui na janela e olhei. Quando eu olhei para o céu estava completamente transformado. Eu não consigo descrever aqui nesse vídeo como que o céu estava, mas ele estava transformado. Ele não era o céu que a gente olha e vê de forma agora, né, física. Não era, ele estava transformado. E aí eu virei para falar com ela, para que ela visse. E eu falei, eu disse, veja, vem contar o céu. Mas é como se ela não me escutasse. Ela continuou conversando, normal. E aí eu voltei de novo, olhei para o céu. Nessa que eu olhei de novo para o céu, eu já senti o meu corpo subindo. Já senti o meu corpo subindo e a voz dessa pessoa que estava do meu lado conversando começou a ficar distante. Começou a ficar longe. E eu fui subindo e essa pessoa eu não vi mais. Então, o que aconteceu nesse sonho é que essa pessoa, ela em nenhum momento ela percebeu o arrebatamento. Ela não percebeu, ela não viu, ela não ouviu, ela não... Nada. Nada do que eu ouvi no sonho, nada do que eu vi, essa pessoa viu ou ouviu. Ela continuou vivendo normal. E assim, de novo, coisas de milésimos de segundos. Ela nem percebeu que eu não estava mais ali. Eu ia subindo a voz dela e ia se distanciando. Sabe quando você vai se distanciando de alguém? Enquanto essa pessoa conversa, a voz vai ficando com volume bem menor, então bem mais baixo. Foi exatamente isso. E essa pessoa em nenhum momento percebeu. Ela continuou conversando normal. Esse foi o segundo sonho. No terceiro sonho, como eu falei, gente, são sonhos espaçados em momentos totalmente diferentes em que eu não estava pensando, nem orando, nem falando nada sobre isso e simplesmente sonhei. Nesse sonho, tinha duas pessoas que eu conhecia, que fazem parte da minha família. E elas estavam dentro de uma Kombi. E eu falava com elas, eu falava, tchau, tchau fulano, e tchau, a gente vai se encontrar. Eu falava isso, a gente vai se encontrar. E fechava a porta dessa Kombi. Uma dessas pessoas, inclusive, já não está mais entre a nossa família, Jesus já levou. Ela estava nessa Kombi, tinha mais outra pessoa. E eu falava, olha, a gente vai se encontrar. E eu estava super feliz, essas duas pessoas também me deram tchau. Eu fechei a porta da Kombi e continuei caminhando. No meio do caminho, gente, era uma estrada. Eu ia tão feliz, eu estava sozinha. E aí eu olhava para o lado e o céu de novo, ele estava completamente transformado. Era outro céu. E eu olhava, na hora que eu olhava, eu dizia assim, Jesus está voltando. Eu olhava e dizia, Jesus está voltando. Só que quando eu olhava para frente, o céu que estava à minha frente também já estava todo transformado. E tinham anjos lá. Gente, que esse sonho foi lindo demais. Tinham muitos anjos, E eu olhava atônica e dizia, Jesus, me leva, o Senhor tá chegando, o Senhor chegou. Eu tava numa alegria, sabe? E aí, eu vi um anjo específico, E ele tava lá no céu, sabe, na altura assim do sol, digamos assim, no meio daquele céu transformado. Só que em milésimos de segundos, de novo, gente, isso se repetiu nos 3 sonhos, essa questão do tempo. Ele estava lá, de repente ele já estava, é como se ele já estivesse no meio do caminho, e de repente ele já estava aqui, sabe? Ele estava lá perto do sol, é só uma questão de distância para você entender, mas não tinha o sol, não, era o céu transformado. Ele estava lá, na altura do sol, de repente ele estava no meio do caminho, assim, mais ou menos como a gente consegue visualizar um avião, um helicóptero, e depois ele já estava aqui, face a face comigo. Quando ele estava face a face comigo, eu já senti como se fosse o meu corpo saindo do meu corpo, mas a gente sabe que era o meu espírito. E ele estava já saindo e foi com o anjo. Então, gente, esses foram os 3 sonhos
que eu tive, sonhos de revelação, sonhos de arrebatamento. Vamos ficar alerta, porque a volta de Jesus está muito, muito próxima, muito eminente. Abre os olhos, veja tudo o que está acontecendo, feche um pouquinho os olhos para o TikTok, para Instagram, para essas coisas que roubam o seu tempo. Dá mais prioridade à palavra de Deus, a ouvir a voz de Deus, a perceber os sinais, porque os sinais são próximos. E antes aqui de gravar esse vídeo, eu li uma palavra que está em 2 Pedro 3:4, que diz assim: ele prometeu vir, não foi? Ele quem? Jesus. Ele prometeu vir. Onde é que ele está? Por que ele não veio? Sabe? Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito desde que era a criação do mundo. Então, gente, quantos de nós já ouvimos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tios e do vizinho, e seja lá de quem for, do pastor da igreja, de que Jesus está voltando, e a gente fica assim, sério, cara, não voltou nunca. Meu avô falava isso até hoje. Tá escrito, 2 Pedro 3. Nós diríamos isso mesmo, de que Jesus iria demorar. Mas fica alerta, porque o rei está à porta. Jesus está voltando. Essa é a palavra de Deus para você. Que isso fique marcado e gravado no seu coração, tá? Shalom, que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Se cuida, mantenha a sua vida no altar.